Convido você a relaxar, puxar o freio de mão, respirar fundo, se livrar de tudo de ruim e negativo que está à sua volta, ou até mesmo dentro de você, sentar no sofá para que possamos conversar. E hoje conversaremos sobre o quê? Simples, direto, objetivo, bem ao estilo sofá de pobre. Precisamos da sua ajuda. O QR Code está aí na tela. Use-o sem moderação, pois sem você nós não existimos. Sofá de pobre é autêntico, não se esconde no politicamente correto para parecer queridinho. Defende suas convicções, custe a quem custar. Nome sofá, sobrenome polêmico. Tem opinião formada e a defende. Sofá de pobre não segue uma trilha, desvia de pedradas. Perseguido, bloqueado, desmonetizado, hostilizado, ridicularizado, simplesmente segue em defesa do que acredita. Nada demais se não convivesse com criaturas da espécie humana. Entre elas, um número significativo de pessoas que acreditam ter o direito de falar o que pensam, sendo extremista ao ponto de ostentar a bandeira do tolerância zero ao contraponto. Difícil saber se você pertence ao grupo do pró ou do contra. Se for pró, ajude-nos a continuar. Se for contra, muito obrigado por prestigiar e estar assistindo esse vídeo, e mesmo discordando, continue. Críticas construtivas sempre serão bem-vindas. As ofensas para nós são a certeza de que estamos no caminho certo, pois diante das reações intempestivas que enfrentamos, temos a certeza que o que falamos tem sim a sua importância, por serem verdades sempre baseadas em argumentos concretos difíceis de serem desmentidos. Efeitos colaterais são coerentes. Nos tornamos alvos daqueles que acreditam que, atacando quem publica, irão minimizar o teor do publicado. Quando se pensa em futebol, nada mais enjoativo, enfadonho e irritante que o período de férias ou o início da temporada. Porque é aquele momento de pasmaceira que está tudo no início, nada confirmado. E assunto novo se resume a histórias, lendas, fakes, inventados por torcedores que querem algo para falar, ou então a mídia que precisa vender notícia. Agora, como vender o que não existe? Basta usar a criatividade e criar, respeitando a redundância. Cara, o multiplicar de abobrinhas obriga uma constante descarga nos ouvidos. Então vejamos como nós podemos aplicar na prática o que estamos falando aqui, analisando a dupla Grenal. Grêmio e Internacional. Internacional e Grêmio, dois clubes diferentes, com vidas paralelas, rivais entre si e, lógico, com realidades diferentes. Então vejamos o Grêmio. O Grêmio terminou 2024 sem elenco, com um vestiário destruído, com mais veteranos cascudos no departamento médico do que treinando. Jogadores claramente fora de ritmo, gordos, comprovando que não treinavam na intensidade necessária para se tornar competitivo na realidade do futebol atual. A equipe, como elenco, um zero absoluto, pois o seu técnico treinava apenas fundamentos, cruzamentos, chutes a gol, e depois era rachão, porque ele achava que o jogador profissional que sabe o que faz, na hora ele decide com o seu talento e criatividade, como era no tempo que ele, Renato, era jogador, só que eram outros tempos. Ele é daqueles que pensa que jogador de futebol não é atleta. E a gente sabe que a vida real é outra. O esporte competitivo é conjunto, é intensidade. É que o atleta, o jogador esteja assim a 1 milímetro de uma lesão, mas ele tem que jogar no ápice, porque no ápice virão os adversários. Por isso que hoje se faz necessário um elenco, não só um time. Que com time se ganha jogos, com elenco se ganha competições. O Grêmio, além de não ter um time, não tinha elenco. A culpa da enchente, será a culpa da NASA, a culpa do açougueiro? Não vem ao caso, não é hora de procurar culpados. Mas fato, o Grêmio chegou no final de 2024 como terra arrasada. Aí Renato saiu por não ter mais condições de ficar. Foi quando chegou Quinteiro. Mas Quinteiro chegou
depois de 3.618 nomes desfilarem na mídia. Era um absurdo. E tudo assim, negócio fechado, a minha fonte, o jornalista tal, tudo confirmava. O que era? Talvez uma negociação que não terminou, ou uma mera especulação, ou uma simples invenção. Mas Quinteiro chegou. Quinteiro chegou e encontrou nada absoluto. Precisava de contratações. Aí a velocidade da diretoria do Grêmio, aquela que eu repito, leva 3 meses para morrer de infarto fulminante, demorou demais. Trouxe jogadores de bom nível, nada excepcional, mas de bom nível. Jogadores que estivessem em outro clube talvez chegassem voando, porque quando se encontra uma base, a base boa, bem montada, consagra bagres, porque é aquela peça que faltava, então ele encaixa. E uma base mal montada queima jogadores de qualidade, porque eles entram com a obrigação de serem a salvação. Quando a gente sabe que não existe o salvador da pátria, existe sim um planejamento, treinamento, uma equipe formada, jogando como música, com várias peças no nível mais ou menos próximo. Claro que o grande titular é melhor que o reserva, pelo menos assim diz a lenda. Mas esse reserva, quando entrar, ele talvez não tenha tanto brilho, mas ele não pode abaixar muito na questão técnica. Então o Grêmio não tinha nada. Está reconstruindo ou está construindo um time durante as competições. E isso não é fácil. Só que daí surgem os interesses paralelos. A gente entra em contato com a mídia, só vê notícia negativa do Grêmio. Há um lance na partida do Grêmio discutível, sai um vídeo mostrando, complicando mais a situação, que a decisão foi equivocada, dando a impressão que o Grêmio só é ajudado por arbitragem. Quando a gente sabe que não é isso que acontece na vida real. Ou então, briga do João Pedro com Quinteiro, o João Pedro é o quinto reserva, o ambiente está ruim. Quando a gente sabe que nada disso está acontecendo. Enquanto isso, vem notícias que Roger simplesmente não chegou a proibir a entrada de D'Alessandro no vestiário, mas deixou claro que quem manda ali dentro era ele, porque o galinho estava se esparramando. Mas daí ninguém fala nada. Ou seja, a mídia só põe como manchete o negativo do Grêmio, enquanto que o que acontece de errado no Inter passa a galope na última página. Para piorar tem aqueles torcedores com complexo de vira-lata que tá tudo errado. Tem esses, os hard, né? Quem é mais velho lembra do Lipe Leão e do hard a hiena, que fala, não vai dar certo, tá tudo errado, ó dor, ó vida. Mas entre os hards, tem aqueles com interesses que nada tem a ver com o melhor para o Grêmio. Que para Quinteiro é tolerância zero. Não tem explicação, não interessa que o time está isso, o time está aquilo. Não, é tolerância zero. Agora para Renato ficou 2 anos só fazendo caca em cima de caca. Ele era o Deus Renato. E tem mais. Ano de eleição, agora aparecem os candidatos, todo mundo tem direito a se candidatar, mas para crescer, eles passam a criticar a atual diretoria do Grêmio. Eu não vou dizer que a diretoria do Grêmio é o sonho de consumo dos gremistas, mas, poxa, criticar tudo cria mal-estar, desestabiliza. Quem é o prejudicado? O Grêmio, mas os caras não estão nem aí. Eles querem ser eleito no final do ano. Então, o Grêmio está numa fase complicada. Não por culpa do Grêmio atual, mas por culpa da soma de erros que aconteceram no passado. Só que, hoje,
não é só acertos. O futebol é cheio de recados. Nas entrelinhas a gente tem que ler. Então os recados dentro das 4 linhas, a bola manda. Ou seja, um time que enfrenta São Raimundo de Roraima, o Atlético de Juiz de Fora, com todo respeito a esses clubes, e só consegue se classificar na Copa do Brasil por ajuda do sobrenatural de Almeida, com gols no final, e graças às grandes defesas de um goleiro, poxa, tem algo errado, principalmente ao ver o futebol apresentado do poderoso Grêmio contra essas equipes menores. Sem falar no fato, jogando contra esses clubes que a folha de pagamento é o salário de um jogador do Grêmio, e tendo como melhor em campo sempre o Thiago Volpi, poxa, tem coisa errada aí. Aí vai para um Grenal que joga exatamente no mesmo nível que enfrentou o São Raimundo Atlético, aí toma um sacode dentro de casa, apresentando os mesmos erros. Porque perder um Grenal não é nenhum absurdo, perder um Grenal dentro de casa, todos perdem, clássico é clássico, o resto é só futebol. Mas é a continuidade. Aí o Grêmio vai enfrentar o Luquenho, último colocado do campeonato paraguaio, joga de uma forma horrorosa e toma um gol que nem equipe júnior toma, de lateral, mais uma falha defensiva. Não está certo. Aí a gente começa a somar, falha aqui, falha ali, sempre envolvendo os mesmos. E tem uma certa insistência em escalar esses que estão sempre na hora errada, no lugar errado, fazendo a jogada equivocada. Não. E aí, na partida contra o Luquenho, o time melhorou com a entrada de Bright White e Edenilson. Poxa, é uma Bright White dependência? Onde estão os outros contratados? Que precisa escalar um jogador meia boca, e esses minutos que ele jogou pode custar meses, porque a lesão se agravou, a gente está sabendo. Não está certo. E Edenilson, eu vou contar uma história. Em 2004, eu não estava no Brasil. Então eu meio que me desliguei do futebol. Quando eu cheguei, eu vi que o Grêmio estava muito mal no Brasileirão. Aí até perguntei para amigos, para familiares, o que estava acontecendo com o Grêmio. Ele disse, não, tem uns jogadores que não dá, mas tem o Cláudio Pitbull que está jogando muito. Aí eu pensei, sabe aquele insight? Um time que tem Cláudio Pitbull como grande destaque, algo está errado. E no final, o Grêmio foi rebaixado. E hoje eu vejo o Grêmio vendo como única solução no banco Edenilson. Bom jogador, esforçado, sabe marcar, sabe compor.
tem momentos de brilhantismo, mas não pode ser o cara do time. Então, a gente tem que dar todo o tempo a Quinteiro. Ele está fazendo rodízio, ele não tem ainda um time titular, ele está testando todos até chegar numa conclusão, mas poxa, futebol é coletivo, é conjunto. Se ele ficar os próximos meses nunca escalando o mesmo time, ele terá conjunto de que forma? Justifica Cristaldo fora? Justifica Monsalve sem pelo menos entrar como opção no segundo tempo? Justifica fazer rodízio com 3 laterais direitos? Não. Escolhe um, põe a jogar, manda o cara pegar ritmo. Se não se firmar, coloca outro, mas do jeito que ele está, ele nunca vai ter meio. Então Quinteiro, ele pegou uma batata quente. Ele tem sim uma missão complicada, que é montar uma equipe, demanda tempo, erros e acertos, experimentos, tudo isso a gente entende. Mas quando começa a perceber que as falhas se repetem e a forma de jogar é a mesma, aí não. Aí significa que ou para tudo, reavalia, vê os ingredientes, vê o tempero, ou troca o cozinheiro. Claro que isso não é para agora, seria uma injustiça. Vamos dar um tempo para Quinteiros mostrar a que veio. Mas um tempo dentro da lógica para que ele não se torne um novo Kudê no futebol gaúcho. E o Internacional? Não, o Internacional é lua de mel com a torcida, ganhou o gauchão, deu uma volta olímpica depois de anos, está invicto na temporada, perdeu só um amistoso na estreia contra a seleção do México, que realmente nada vale, mas está voando baixo. Seu treinador dizendo que é a sua melhor fase, a euforia, a torcida numa arrogância. Olha, aí vai no Maracanã, na primeira rodada, consegue um empate incrível, perfeito. Só que o seu drama do Grêmio tá tudo dando errado no início, só que a sorte está ajudando que ele continue vivo nas competições, porque se ele tivesse sido eliminado na Copa do Brasil ou tivesse perdido o jogo contra o Quem, certamente Quinteiro já não teria moral para continuar, mas ele está resistindo. E o Inter está no ápice. Só que o que é ruim para o Grêmio agora pode assustar, fazer as pessoas dobrarem os esforços até acertar e estar num estágio ideal no meio da temporada. Já o Internacional chegou no topo. Chegar no topo é complicado, é difícil, demanda muito trabalho, projeto a longo prazo. Esse time colorado vem sendo montado há 3, 4 temporadas. Mas mais difícil do que chegar lá em cima é se manter. E como a gente costuma dizer, a temporada no Brasil é uma maratona. E o Colorado saltou na frente, cheio de saúde. Na cabeça da torcida, se continuar nesse ritmo, chega com 20 minutos de vantagem e ganha tudo. Só que na análise de quem conhece maratona, é impossível se manter nesse nível. Então a tendência é despencar. Em maratona a gente tem repetido. Começar bem é ótimo. Mas o objetivo é chegar bem. E quem arranca na frente, normalmente é coelho. E aí a gente sabe o que acontece com o pobre bichinho, o símbolo da Páscoa. Ele simplesmente trava. Em outras palavras, diante dessa explosão, erupção de notícias, previsões, Sofá de Pobre avisa. Devagar, com dor,
que o santo é de barro. Está tudo muito no começo. Qualquer previsão será premonição leviana. Olha, tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. E podem ter certeza absoluta que dificilmente as verdades de hoje irão permanecer. E no final da temporada, tem tudo para serem lembradas por meras circunstâncias sazonais.